Olá, esse é o Mais Inclusão, o podcast da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cachoeirinha, do Rio Grande do Sul. Um espaço para conversarmos sobre autismo, neurodiversidade, inclusão e todos os temas que envolvem esse universo. No programa passado, nós explicamos o que é o autismo, como o transtorno se manifesta, e hoje nós vamos receber aqui no estúdio a coordenadora técnica da Paz e Amor, psicóloga, Juliana Pocharski. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada pelo convite. Bom, hoje o nosso papo é sobre terapias, né? Quando que a gente deve iniciar essa intervenção terapêutica, né, nas pessoas autistas e a importância também, o papel dessa intervenção. Geralmente, né, Ju, quando a gente está em busca de um diagnóstico do autismo, quando a gente recebe esse diagnóstico, inicialmente, a gente é encaminhado para terapias, né? Pelos profissionais ali da medicina, por neuro. Então, a gente é encaminhado para psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, fisioterapeuta, psicomotrista, às vezes psicopedagogo, uma série de profissionais, né, multidisciplinares que atendem as pessoas com TEA. Eu queria entender qual é a relevância, né? Qual é o papel da terapia no acompanhamento das pessoas autistas. Isso. Geralmente os neuros, né, eles sempre passam esses vários tipos de terapias, né, para já iniciar a estimulação, né, desde quando eles já são crianças, né? Geralmente vem muito direcionado para as crianças. Essa montante de terapias, né? E cada uma, especificamente, cuida de uma parte, né, do desenvolvimento daquela criança. Então, a psicologia, ela é mais direcionada para a parte comportamental, né? A fono, mais direcionada para a questão das falas, de atraso de fala, se a criança necessita, né, trabalhar esse aspecto, né? O terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar dentro das questões sensoriais, porque o autista ele tem muito dessas sensibilidades, né? Tátil, né? Sensibilidade auditiva, principalmente, de gustativa, através do cheiro também, né? Então, esse profissional vai trabalhar dentro dessa área. O psicomotricista vai desenvolver a parte corporal, o reconhecimento do corpo, o fortalecimento, né, as questões motoras. A psicopedagoga, quando a criança está dentro da área da aprendizagem, já inicia o processo, né, de aprendizagem com aquela criança, né, que é o pegar um lápis, dar orientações para como ela vai trabalhar com papel, né? Enfim, dentro desses aspectos de motricidade mais fina. Né? E por que é importante começar cada vez mais cedo essa intervenção, né? Se fala muito na necessidade dessa intervenção precoce, né, para o autismo. É que o cérebro, né, da criança, ela está em desenvolvimento, né? As questões neuronais. Então, na idade, quanto mais cedo é necessário, né? Às vezes, as crianças não têm um diagnóstico fechado de autismo, né? O neuro dá um pré-diagnóstico. Por quê? Porque as crianças não necessariamente pode ser que no futuro elas sejam um autista, digamos, fechado, laudado, né? Às vezes, a estimulação, né, são outras coisas por trás daquele atraso, daquele atraso no desenvolvimento delas, né? Então, por isso que já se inicia desde sempre, né? Eu sempre digo para os pais, assim, sempre iniciar o quanto antes, mesmo não independente de um diagnóstico, laudo, né? Dependendo de um laudo, né? Iniciar antes, que isso é só coisa aproveitosa, né, para as crianças. Sim, crianças hoje, por exemplo, com 5, 6 anos, o meu filho é um exemplo, né? Eu brinco que ele é um filho da pandemia ali, porque quando ele tinha ali 1, 2 anos, estava em plena pandemia, privado de ter essas interações sociais, né? Isso também vai impactar no desenvolvimento dessa criança, porque a criança, ela aprende também nesse convívio social, né?
Com certeza, essa parte da pandemia, que as crianças que eram pequenas ali, né, foi um atraso muito grande, né, principalmente para aqueles que já têm dificuldades na parte da socialização, né, da parte da fala, porque infelizmente naquele momento, né, muitos pais, né, precisavam trabalhar, muitos trabalharam home office. E as telas, né, tiveram aquele uso intensamente, né? E eles acabaram utilizando muito isso. E isso, a parte da estimulação acabou se perdendo um pouquinho, né? Porque daí eles ficavam em casa e só olhando os videozinhos, muitas vezes, né? E aí travava até num processo de fala. Falando especialmente assim da psicologia, né? Porque muitos dessas crianças vão ser encaminhados, né, para o psicólogo para ver toda essa questão comportamental. Sim. Eu gostaria que tu falasse um pouco do papel do psicólogo, porque às vezes as pessoas têm mas o que uma criança tão pequena vai fazer no psicólogo, né? Às vezes acontece mas o meu filho vai lá para brincar, né? É brincando que ocorre esse desenvolvimento, né? O brincar é a nossa técnica principal de um terapeuta infantil. Né? Porque não adianta, né? A gente sentar assim, eu e tu, sim, não vai render. E ficar questionando sobre a vida dela. Ela nem vai saber te explicar o que é a vida dela, o que ela faz muitas vezes, a rotina, né? Então, é no brincar que tu vai percebendo as falhas no desenvolvimento. Uma brincadeira funcional, por exemplo, né? A criança que pega um carrinho e não dá a função para aquele carrinho, pega e só fica girando as rodinhas, que é um dos sintomas, né? Enfileira, né? Pega o carrinho, só fica com ele na mão e não desenvolve a brincadeira, que é o brincar, é pegar o carrinho, fazer a estradinha, fazer o barulhinho, o carro está indo em determinado lugar, né? Então, isso é o que a gente estimula, né? Estimula a criança a ter essa brincadeira funcional, a pegar os objetos e brincar, né? Porque eles não sabem brincar. Sim, tu consegue desenvolver também essa questão de interação com o outro também, né? Interação com o outro. Do meu momento de brincar, do momento. Outro dia, a psicóloga do meu filho, lá da associação, mandou um vídeo, né? Mostrando eles brincando. Então, tem essa coisa de, olha, agora é minha vez de brincar, agora é a tua vez de brincar. Tu consegue ver várias coisas sendo trabalhadas ali, né? A questão de foco, de concentração, várias habilidades, né? Numa brincadeira simples, tu consegue descrever 500 observações, assim, de o que tu estás desenvolvendo com aquela criança, naquele período que tu tá fazendo aquele ato ali de brincar, né? Por isso que eu sempre digo assim para os pais, né? E é uma coisa importante. As terapias, elas acontecem em 45 minutos, muitas vezes, né? Aí eles vão 1 ou 2 vezes com o seu terapeuta. Isso não é o suficiente, né? A terapia, ela tem que acontecer em todos os ambientes. Dentro do ambiente clínico, dentro do ambiente familiar, né? Os pais também têm que realizar as atividades que a gente solicita, né? Passa para eles fazerem em casa para dar continuidade. Quando eles estão na escola, também eles necessitam a gente necessita que a escola também esteja em parceria conosco, né? Então, para um comportamento ele se tornar generalizado, a gente precisa com que ele esteja fazendo, né, aquela função, aquele reforço, aquela estimulação em todos os ambientes. Sim, não só naqueles 45 minutos ali, é pouco tempo, né? É muito pouco tempo, né? Por isso, assim, que a gente traz muitos pais para dentro da terapia, né? Eu trabalho direto com os pais, né? Às vezes eu chego na porta e eles já vi a Juliana passando demanda. Mas é que é necessário. Sim. Senão a gente não obtém o sucesso do que a gente necessita.
para aquele desenvolvimento daquela criança em específico, né? Sim. E além das terapias, né, na associação a gente oferece, né, para os beneficiários uma série de projetos em diferentes áreas, né, cultura, esporte, né, o desenvolvimento, tenta trabalhar até essa questão da autonomia também, do desenvolvimento até profissional futuro, né, desses beneficiários. Qual é a relevância também desses projetos nesse processo de desenvolvimento, né, além da terapia, né, por que a participação dessas pessoas nessas atividades é importante, né, para que se desenvolva? Esses projetos, né, todos que a gente executa hoje lá e temos na instituição, ele nos ajuda no ponto principal, que é a interação social, porque geralmente eles fazem em duplas, em trios, né, fazem, ou às vezes individual, quando o caso é um caso severo, né, de autista de esporte nível 3, mas ele tem ali o professor, ele tem o monitor, ele está sendo estimulado, né, com várias pessoas ao mesmo tempo. E fora também, só no chegar na associação já é um processo terapêutico. Sim. Né? Ele chega ali na porta, na recepção, tem as outras crianças ali, né? Tem os ruídos, tem os barulhos, então ele já tem que ir lidando com as questões já ali. E quando entra, então, para o processo das oficinas, dos projetos, né? Isso é mais intenso. Né? Eu sempre peço para as mães colocar os filhos num judô, num circuito, numa atividade física, para desenvolver as questões motoras, muitas vezes, quando eles têm muita dificuldade, né? Essas questões do relacionamento social é impressionante, né? O quanto eles conseguem se desenvolver com isso. E hoje, lá na associação, a gente tem a possibilidade de proporcionar isso para os nossos beneficiários. Né? Então, são quantos projetos, em média, hoje? Hoje, mais ou menos, nós temos 17 projetos. Para mais, fazendo mais ou menos por cima. Né? Mas, por exemplo, vou citar alguns. Né? Nós temos o circuito, né, que ele desenvolve a parte da interação, desenvolve a parte corporal, a criança conhecer o seu corpo, trabalhar suas limitações. Né? Então, às vezes, coisas simples assim, eles já conseguem a desenvolver, e tu vê a questão daquele atraso sendo extinto ali, né? Eu lembro de um episódio do professor Júlio, né, do circuito, comentando de um beneficiário do Luciano que ele não conseguia subir escadas, né? Então, se iniciou ali um trabalho com ele de subir um degrau num step. Então, ele subia aquele degrau primeiro com o apoio, né, dos monitores ali, do professor, ia subindo, e foi uma evolução realmente, porque ele não conseguia fazer aquilo, e ao longo daquele processo, né, do projeto, ele conseguiu subir, e aí o professor comentou, o próximo passo é que ele consiga subir sozinho, sem o apoio, né? Então, a gente fica imaginando que a autonomia, né, que a gente também proporciona para esses indivíduos, assim, né, a partir do momento em que tu estimula que ele possa desenvolver algo que ele não conseguia fazer, né? Verdade. A questão de uma bola, né? Hoje eu ainda estava falando com o Júlio em respeito a isso também. A bola é uma coisa simples, mas tem muitas crianças que não conseguem apegar a bola na mão. Ou tem aversão à bola. Então, isso... Com esse trabalho dentro do circuito, a gente consegue trabalhar esses aspectos, né? De jogar a bola, pegar a bola. Tinha um que não conseguia pegar a bola. Hoje, ele já pega a bola e joga, claro, do jeitinho dele, mas ele consegue ter essa parte tátil de pegar a bola, né? E como, assim, às vezes, uma brincadeira simples, né? Até dos pais fazerem em casa, que nem jogar um futebol... Né, com seu filho, também é importante, né? Fazer essas atividades assim em casa, né? Porque que é uma brincadeira corriqueira, que todo mundo faz algum tempo da sua infância, né? E ela estimula várias coisas, estimula o olhar, né, o foco, estimula a questão da coordenação,
estimula o pegar, largar, né? A disciplina, né? A questão do ganhar e perder. Então, tem muita coisa que não é são questões para a vida, que vão ser importantes para a vida, né? Sim, a lidar com a frustração, principalmente. Né? Eu acho que é muito importante nesse processo, assim, enquanto pais, a gente não subestimar, né? Porque às vezes a gente pensa, não, ele não consegue fazer, né? Ele não consegue jogar bola, ele não consegue fazer. Não, aquilo pode ser trabalhado, né? E pode conseguir fazer, né? Talvez não vá conseguir fazer como a gente espera ou projeta que aquela criança faça, né? Mas vai conseguir fazer, né? Então, por isso que esses projetos, a gente brinca assim que eles são terapêuticos também. Né? Não são as terapias convencionais que nós falamos no início aqui da entrevista. Né? Esse é uma terapia, mas num outro viés. Sim. Né? Ele é terapêutico num outro viés e é importante tanto qual as terapias convencionais. Sim. Né? Ontem a gente teve uma oficina de culinária, né, com os jovens, e foi muito legal, assim, de ver eles decorando um bolo, por exemplo, colocando ali confeitando um bolo. Olha que legal, né? Isso é uma coisa que é pra vida, né, desses indivíduos, assim. Não, né? E pra te ver o quanto foi importante aquele bolo, que no final uma mãe chegou pra nós e disse assim: vocês sabiam que o Bruno não come massa branca de bolo e nem bolo recheado? E ela chegou lá e ele estava comendo bolo. E ele não nos falou que não comia. Sim. Ele pegou o bolo e começou a comer. Daí ele chegou para ela e disse assim: mãe, pega a receita com a professora, porque eu gostei. Então, assim, ele nunca quis experimentar, mas no momento em que ele estava inserido ali no contexto do grupo, né, viu o pessoal ali fazendo aquela interação legal, né, os outros comendo, ele se incentivou a comer. E, na verdade, ele gostou. Sim. Né? Então, essas coisas, assim, é gratificante. Sim, e depois vai levar para casa. Daqui a pouco tá fazendo bolo com a mãe ali, tá fazendo. Legal. E essa parte da culinária, né, é muito importante, porque muitos pais têm medo de deixar eles né, manusear na cozinha, ali, né? manusear as coisas, que vão se queimar. A gente entende a preocupação. Vamos cortar, medo mesmo. A gente entende, nós como terapeutas entendemos a preocupação, mas se ele não experimentar, se ele não vivenciar, tem que ter a supervisão, óbvio, né? Ele nunca vai saber. E aí vai se tornar um adulto que não sabe fazer nada, né? E isso acontece não só com os típicos, ou os atípicos, acontece com os típicos também. Sim, da gente querer fazer tudo pro filho. Então... Aí depois cresce e não sabe fritar um ovo, como a gente diz. E esse é o trabalho da associação, né, Ju? Assim, é bem esse trabalho de poder dar essa autonomia e trabalhando, né, tijolinho por tijolinho, essa independência, né? Porque outro dia eu até conversava com a Adri sobre isso, né, com a nossa vice-presidente, assim, do quanto às vezes a gente fica pensando, mas né, a gente estimula tanto, né? Sim, a gente estimula tanto porque não estaremos aqui eternamente, né? E eles precisam, e também daqui a pouco vão para o mercado de trabalho, vão trabalhar, ou vão ter sua vida independente, né? Precisam saber fazer, a gente tem que deixá-los fazer, né? Sim. Falando no mercado de trabalho, nós temos um outro projeto que é o projeto administrativo adaptado, que é um curso que alguns jovens estão fazendo, onde nós estamos preparando eles para o mercado de trabalho. Então, assim, eles vão passar por todas as etapas, né? A gente vai à procura de uma empresa até para eles vivenciarem algumas funções ali, práticas, né? Legal. Para garantir que eles tenham a possibilidade de ingressar em alguma empresa. Nós fizemos o ano passado, já faz acho que uns 3 anos já. Agora não me recordo se for 3 ou se foi 2. O primeiro projeto do curso administrativo. E dentro desse curso administrativo, 2 jovens nossos foram ingressados no mercado de trabalho. Então, só isso, assim, é tudo
tudo que acontece de positivo, a gente vibra. Sim. A gente tem um beneficiário, não sei se é isso que tu está comentando, o Eduardo. Isso, o Eduardo. Sim, ele trabalha num supermercado, né? No mercado. Esses dias, Aham. conversando com a mãe dele, ela falou que ele teve uma primeira experiência no mercado, que não foi muito legal, não por ele, assim, mas pelo espaço que não era tão inclusivo. E a mãe acabou, enfim, tirando ele daquele local. E ele pedia, eu quero voltar a trabalhar. Eu Sim. quero trabalhar. É porque né? eles querem ter o dinheirinho Sim. deles, né? E hoje tu chega lá no mercado, ele tá lá, de empacotador, né? Muito, muito legal, assim, de ver um jovem, né? E nós temos também um outro projeto, que é o projeto do Apoio um Artista, né? Que é onde vai alguns jovens, crianças também, que eles fazem as pinturas, né? Vários tipos de pintura, com várias técnicas, e o que eles produzem, a gente imprime em produtos, né? De caneca, camiseta. Sim, na lojinha da na Paz e Amor. lojinha da Paz e Amor, né? E então a gente vende esses produtos, né? E um percentual fica para eles e um percentual para a associação, para a gente comprar mais Sim. produtos para eles poderem fazer as vendas, né? Então isso também é muito importante e convido a todos a ir na nossa página, conhecer a nossa lojinha. Pazamor.org. Isso. E conhecer os produtos dos nossos jovens lá, né? E nos ajudar nessa causa. Porque é muito gratificante quando eles recebem os dinheirinhos, Sim. né? E eles poderem identificar o que eles vão fazer com aquilo. Sim. Né? Sim, já vai aprendendo a lidar, né? Com essa questão do dinheiro também. E geralmente esses que estão nesse projeto são aqueles que serão mais difícil de estar no mercado de trabalho, que não têm um perfil de ficar tanto tempo dentro de um local. Entendi. Né? Então, a gente criou esse projeto justamente para que eles tenham alguma remuneraçãozinha, né? Para eles se sentirem validados com aquilo, né? E cada vez mais se esforçar naquele trabalho, naquela pintura que eles estão fazendo, se motivarem, né? E ali também desenvolve muitas coisas dentro dessa atividade, né? A questão emocional, a expressão das emoções através da pintura, né? As questões de coordenação motora também, né? E essa questão de independência, né? Que legal. A gente também tem uma beneficiária que ganhou até um título, né? Acho que no judô, isso? Isso, a Isabela, né? Ela iniciou com a nossa turminha de judô o ano passado, né? No projeto do Todos no Jogo. E o professor foi treinando ela. Ela participou de vários campeonatos durante o ano passado e ganhou, né, várias medalhas. Né? É um orgulho para nós também que o esporte para eles também desenvolve, né? Essa questão da competitividade, né? Deles saberem lidar com a frustração, né? Nas primeiras, assim, ela ficava mais chateada quando perdia, mas agora já se tornou... Já entendeu que um dia se ganha, outro pode se perder. Perde. Isso aí. E para que tudo isso aconteça... esses projetos eles são viabilizados por editais, a gente também tem apoio, né, mantenedores. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a manutenção disso, né, porque para a gente conseguir com que esses projetos sigam, aconteçam, né, a gente depende do que, né? Isso, a nossa vice-presidente, a Adriana, ela que corre atrás desses projetos, né? Então, assim, das parcerias com empresas. Então, a gente tem o Sicredi, tem a Localiza, né? Que nos auxiliam bastante, né? Nesses projetos. Tem outras entidades que eu não vou saber citar o nome aqui, vocês me desculpem, né? Mas tem os editais, né? Questões de normas parlamentares, né? Emendas parlamentares. Emendas parlamentares também, que a gente corre atrás de tudo, né? Para conseguir manter esses projetos. Sim. Né?
Porque empresas só também, empresas mantenedoras, né? A gente empresas busca muito esse apoio, até em também. algum lugar da tela, que a gente vai colocar até o nosso QR Code. Isso aí. Do nosso Pix, para quem quiser, né, nos ajudar, e também acessar ali o nosso site, pazamor.org, né? Ali a gente tem até a relação de todas as empresas e instituições, né, que são mantenedoras da entidade, e a gente está sempre em busca de mais parceiros, né, que abracem essa causa e possam nos ajudar, né, na manutenção desses projetos. Isso é muito importante para nós, porque hoje a gente tem em torno de 489 famílias, quase 500 famílias, né? E 84 são baixa renda, então que elas não conseguem acesso muitas vezes às terapias convencionais, né? E os projetos que a gente tem, já, de alguma forma, eles ingressando nesses projetos, eles já estão sendo estimulados ali. Sim, porque para o beneficiário é gratuito esse projeto, gratuito, né? Exato, exatamente, é totalmente gratuito. Né? Então, às vezes não tem um psicólogo, não tem um fono, mas está ali dentro do projeto do circuito, está lá dentro do projeto da exploração e descobrir, da musicalização. Então, já está sendo desenvolvido de alguma forma. Né? Não está parado, né? A gente não está perdendo tempo, né? No desenvolvimento infantil. Sim. Bom, Ju, então queria que tu convidasse as pessoas, né, tanto beneficiários, né, que estejam assistindo a gente, que gostariam de conhecer um pouco sobre esses projetos, também empresas, pessoas que possam apoiar, né, essas iniciativas para que a gente continue mantendo, né. Eu queria que tu fizesse um convite para a gente finalizar aqui o nosso papo. Bom, então assim, o nosso propósito ele é muito nobre, né? Eu considero assim. Então a gente está sempre de portas abertas lá para quem quiser ir visitar, conhecer a nossa instituição. Eu estou alguns dias lá, quando eu não estou, tem outras pessoas, né, que podem apresentar. Os nossos contatos depois a gente pode passar aqui, né, para vocês conhecerem a nossa instituição, conhecerem as crianças lá fazendo os seus desenvolvimentos dentro de cada projeto, né? E a gente só tem a agradecer às pessoas que hoje estão nos apoiando, né? E solicitar que quem está nos assistindo possa nos prestigiar e nos ajudar de alguma forma. Obrigada. Nada. Então, nós conversamos hoje com a psicóloga, coordenadora técnica da Paz e Amor, a Juliana Pocharski. Nós voltamos daqui a 15 dias com um novo programa, com uma nova temática sobre autismo, neurodiversidade e inclusão. Obrigada.